Quem é você? Como chegou no meu santuário? Um cara aparece em um trem sem entender como chegou lá. Uma figura misteriosa o convida a se sentar e contar o motivo dele querer acabar com o Rick Sanchez. Ele fala que todos naquele trem têm uma história com o Rick e começa a contar a dele. Ele era um cara poderoso e em um fatídico dia, Rick simplesmente entrou peidando pela porta da frente. Rick acabou com todos os lacaios desse homem. Depois, simplesmente foi embora. O homem pede novamente para o novato contar sua história, mas ele diz que não conhece nenhum Rick e sai enquanto outra pessoa contava sua própria história. Em outro vagão, existem outros seres contando histórias sobre o Rick, dessa vez, histórias natalinas, e pede para o homem contar também sua história com o Rick. Ele se afasta de todos por achar aquilo muito estranho e vai para o próximo vagão, onde se encontra com uma mulher que também estava fugindo. Ela diz que não lembra como chegou lá, só lembra de estar em um vagão onde várias mulheres contavam histórias de como elas ficaram com o Rick. O homem diz que o trem está conectando histórias propositalmente, até ele perceber uma coisa. Morty, eu falei pra se identificar quando me encontrasse de novo. Eu não sabia que era você. Eles eram Rick e Morty, disfarçados. Rick diz que ali não é um trem de verdade, e sim um dispositivo de histórias. Eles pensam em como parar com aquilo, mas o cara dos bilhetes aparece e bate no Rick. Ele é maromba, e bate nos dois. Rick atira na janela e o cara dos bilhetes morre. Ele acorda no fliperama. Todo esse tempo ele estava em um jogo. Agora ele não sabe o que é real ou não, e surta. Rick conserta o buraco e a polícia do trem aparece. Eles pedem para os dois contar uma história sobre o Rick, e ao perceberem que o Rick estava ali, eles atiram, mas tudo acaba explodindo. Aquele era, na verdade, um vídeo de segurança para os policiais. Um dos guardas pergunta se Rick e Morty não poderiam estar em qualquer lugar, já que houve uma interrupção na continuidade das histórias. De repente, os dois aparecem naquela sala e nocauteiam todos os guardas. Rick consegue a planta daquele local que tem o formato de um círculo e começa a planejar como irão parar aquilo. Mas o Morty fica assustado com a periculosidade da missão. Morty, você tem 14 anos, você fica assistindo vídeo no YouTube de gente reagindo à merda do YouTube. O cara do bilhete, ou melhor, a metade dele, ainda está viva. Rick diz que ele deve ter ido parar em uma outra história e está morrendo vagarosamente lá. Ele e o Morty vão para a parte de fora do trem e Rick acaba com o sofrimento do cara do bilhete. Ao chegarem no selo temático, Rick pede para o Morty contar uma história não relacionada a eles. Morty inventa uma história michuruca e Rick diz que precisa ser uma história feminista para destruir o selo. Morty inventa uma história onde a Beth e a Summer lutam contra escorpiões fêmeas usando o poder de suas perseguidas. Depois da história, o selo é destruído. Bom trabalho, Morty. Uma obra-prima feminista. Olha só. Os dois chegam na central de comando do trem e se encontram com o senhor da história. Ele era o cara por trás de tudo e está pronto para acabar com os dois. Assim como o cara dos bilhetes, o senhor da história é marombado. Ixi, vamos ter que lutar contra ele. Eu não quero, a gente se rende, não vamos lutar não. A luta se inicia e tanto o Rick quanto o Morty levam uma surra daquelas. Toda vez que algum deles recebiam um golpe e saíam do trem, uma nova história se iniciava, e quando alguém puxava eles para dentro do trem, a história terminava. O senhor da história prende os dois e diz que irá utilizá-los para abastecer sua carga narrativa. Eles recebem um raio que fica criando várias histórias independentes, e o senhor da história diz que sabe como a história do Rick termina. Rick percebe que não tem como vencer aquilo agindo normalmente, então ele tenta uma abordagem que não faria sentido. Ele se ajoelha com o Morty e começam a orar. Como aquela ação nunca seria feita pelo Rick, o trem da história para, já que a narrativa não tem coerência. O senhor da história entra naquele conto do Rick, e assim que ele chega naquele lugar, Jesus aparece. Rick e Morty aproveitam que o senhor da história está distraído e pegam o portal de volta para o trem da história, fechando ele do outro lado.
literalmente salvos por Jesus Cristo. Me diga de que jeito isso pode ser ofensivo. Os dois estão prontos para voltarem para casa. Rick vai até a central do trem, mas quando ele tenta utilizar, ele percebe que aquilo tudo era falso. Os verdadeiros Rick e Morty estão assistindo eles. Eles são partes de um brinquedo que estava à venda na cidadela, um presente do Morty para o Rick. E aí, o que você achou? Uai, onde conseguiu esse Na trem? loja de presentes.